bem, acho que mais visualmente, né, e várias outras coisas que a gente passou em relação ao marketing, mas assim, hoje é um pouquinho mais teórico, né? Eu vou explicar para vocês sobre modelos de negócios internacionais, exportação de serviço e análise estratégica de riscos, de forma básica, tudo pelo menos que a gente deve entender, né, e ter essa ciência né, para trabalhar no mercado internacional. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Sim? Vamos. Beleza. Então, gente, comecei até falando, né, eu entrei nisso para justamente puxar esse gancho, porque no Brasil a gente acaba vendo que muitas empresas que pensam em trabalhar internacionalização pensam de forma de uma exportação direta. Eu pego meu produto, eu mando meu produto para o país de destino. E não somente você pode trabalhar, por exemplo, dessa forma. Existem vários outros formatos que agora o pessoal está começando a aplicar, né? A gente vem educando, começando a aplicar para modelos de negócios internacionais padrão internacionalização. A gente vê isso muito forte, mas na via ao contrário de importação, por exemplo, né? Vou até dar alguns exemplos aqui no que a gente for passando, vocês vão entender melhor. Mas assim, vamos começar, né, citando os vários outros modelos de negócio e não somente essa exportação direta, que normalmente é o que fica mais, como se diz, cravado ali, engessado na cabeça do pessoal. Por exemplo, né, internet, fazendo uma venda à base de e-commerce. Acaba sendo uma exportação, né? Você pode trabalhar, por exemplo, a venda numa Amazon. A Amazon até que pede ter um estoque local, não, assim, foge um pouco do modelo porque teria uma exportação prévia para estar colocando o produto lá. Mas alguns sites, por exemplo, né, seja AliExpress, Etsy, né, alguns outros assim, você cadastra o produto, alguém lá de outro lugar, né, do mundo pode se interessar, né, vai pagar um custo do frete internacional, ok, mas você vendeu o seu produto através da internet, né? Hoje em dia, cada vez mais difundido o e-commerce e vem crescendo cada vez mais e fortalece muito para a questão de criação do marketing, do brand ali da sua marca. Você está cadastrando os seus produtos nesses principais e-commerces e portais de venda, né, seja B2B ou B2C, no mercado internacional. Depois, se quiserem, eu posso até trazer alguns exemplos legais para vocês. Eu acho que é interessante. Mas só para não fugir, outro modelo que vem sendo mais explorado agora no Brasil, que é o consórcio de exportação, e ele vem sendo muito explorado por cooperativas. E funciona da seguinte forma: às vezes, igual eu já trabalhei fazendo uma consultoria para um rapaz da Bahia, ele conhecia ali pequenos produtores de mandioca, por exemplo, né? E tinha um projeto dele de trabalhar uma criação de uma cooperativa de exportação. Isso porque, às vezes, um produtor único, né, não vai fazer um investimento para ter uma embalagem, fazer todo um conhecimento de preparação do produto para exportação, adequar em certificações específicas dentro do país de destino, por exemplo. Então, qual que era a ideia, né? E isso vem sendo trabalhado cada vez mais no Brasil. Se unem esses pequenos produtores através de cooperativas e trabalham toda essa certificação e manipulação do produto, deixando ele preparado para o mercado internacional. Então, esse é um modelo, né? Vem começando mais forte agora no Brasil, mas ele é bem interessante, né? Principalmente nesse sentido de pequenos produtores, o pessoal que às vezes não tem uma capacidade de estar fazendo a exportação direta, né, por conta própria e de forma única. Um outro modelo, né, que é muito utilizado, o brasileiro agora está começando a entender a importância disso aqui, e ele funciona muito bem, né, nessa fusão de empresas no mercado internacional, que é a joint venture, que é, né, um contrato de parceria entre as duas empresas, onde que vão fazer um memorando de entendimento ali,
quais são as atribuições, quais são as responsabilidades, quais são os ganhos, né, dentro de cada formato ali de operação que eles vão trabalhar. Por exemplo, eu estou trabalhando agora para uma internacionalização de um laboratório americano que está vindo para o Brasil. Eles estão trazendo alguns suplementos, medicamentos e tudo. Eles já têm a produção, um laboratório nos Estados Unidos, só que eles não... a gente enxergou o quê? A gente gastaria muito tempo, vocês vão entender a ideia, a gente gastaria muito tempo para criar uma equipe de comercial que atendesse o Brasil inteiro e tivesse acesso às principais farmácias, rede de farmácias no Brasil. Então, a gente trouxe um grupo aqui no Brasil, é um produtor que também exporta, né? Está começando agora a exportar muito mel e própolis, e a gente vai fazer essa parte contrária também, né, trabalhando a exportação e difusão do produto deles no Brasil, mas principalmente utilizando aqui os braços, né, de acesso às principais redes, de já ter a equipe comercial toda pronta, montada no Brasil. Então, para a gente ter maior agilidade nessa operação, né, nessa internacionalização do laboratório americano, a gente identificou que seria muito mais rápido fazer uma parceria com uma empresa local que já tivesse toda essa estrutura do mercado interno aqui no Brasil, né? E isso funciona muito bem na área farmacêutica, algumas marcas, autopeças também, né? Alguns nichos funcionam muito bem, outros talvez não seja necessário, né? Mas assim, é uma forma de adiantar muito o processo de inserção da sua marca, do seu produto, né, no mercado de destino que você tem interesse. E, como eu disse, né, eles estão começando a exportar agora, tem uma pequena operação para os Estados Unidos, mas o laboratório lá vai utilizar a equipe comercial que eles têm para estar fazendo essa pulverização e vendas no mercado americano. Então, assim, criando de fato, né, uma parceria entre as duas empresas para trabalhar essa internacionalização e, né, nas duas vias nesse sentido. Poderia somente ser uma empresa no Brasil que trabalhasse só o mercado interno, mas eles também ganhariam, né, trazendo um medicamento novo, são formulações diferentes que não tem no Brasil, são formatos de vitaminas líquidas que não tem no Brasil, né? Então, assim, eles chegariam na frente também, trazendo, né, novidade para o mercado. Então, seria uma parceria ganha-ganha para os dois lados, né? Eu acho que, assim, foi um melhor e mais rápido, né, formato que a gente identificou para trabalhar, por exemplo, esse processo. Passando um pouquinho aqui na frente, a montagem local. Você poderia exportar os insumos do seu produto, por exemplo, para o país destino e fazer a montagem do seu produto, né, acabar né, de condicionar ele ali no próprio país de destino, né? É um formato, acaba sendo uma exportação direta, mas normalmente isso funciona aqui no Brasil e em outros países, quando são importados peças ou insumos, né, em geral, a tributação de importação é menor do que você importar o produto final, né? Fugindo commodities nesse sentido, mas seria mais barato eu importar as peças de um carro do que um carro não, as peças de uma máquina do que essa máquina final já pronta, acabada, né? Deu para entender, gente? Tudo tranquilo? Então, essa é uma estratégia, né, utilizada para tentar diminuir a carga tributária. Outro formato também, né, seria transferência de tecnologia. O que é isso? Você tem uma patente, né, de um produto ou de um medicamento, alguma coisa nesse sentido, e você vende essa tecnologia, como fazer, né, o seu produto para algum cliente lá fora, e ele te paga royalty
por estar utilizando a sua invenção ali nesse sentido. Então, é um formato também que funciona, né? É um pouco diferente, mais nichado, mas para alguns segmentos ele se torna interessante, né? Claro que é um pouco mais complexo e tudo, mas ele é bem interessante também quando bem aplicado. Tem a questão de franchise, que são franquias, né? Você, por exemplo, cria uma franquia internacional. A gente tem aí milhões, né, de franquias internacionais no Brasil, seja McDonald's, Starbucks, né, e por aí vai. Então, você tem uma marca muito forte, já difundida, né, mundialmente. Você cria a venda de franquias, né, do seu negócio no país de destino. Isso também é trabalhado, né, a gente vê aos montes aqui no Brasil, e poucas lojas, né, poucas marcas fazendo esse inverso. Mas tem, né? Por exemplo, de vestuário, eu sei que Osklen, né, muito forte em Nova York, algumas marcas assim, tem a sua, como se diz, venda de franquias internacionais. Aquela Bella Fitness, uma marca de roupa fitness, talvez eu estou errado no nome, mas essa marca de roupa fitness já tem mais de 30 lojas mundialmente e algumas não são próprias. Algumas foi vendido a franquia da loja para algum investidor internacional. Passando para o próximo, filial internacional de venda. Você cria uma filial dentro do país de destino. Você tem a sua empresa aqui no Brasil, mas você cria uma filial internacional no país de destino, onde que você quer trabalhar a sua captação, né, de venda de clientes, de leads e de controle, né, de venda e gestão, né, só para vocês entenderem melhor, das exportações. Por exemplo, né, tem um cliente, né, ele é até aluno nosso, começou aluno, hoje em dia ele já está exportando direto, e tem uma pessoa que fica na Bulgária não, na Bélgica, que faz o controle de todo o recebimento de manga que eles mandam para a Europa, né? Então eles têm uma filial internacional que faz a prospecção de venda e a gestão de tudo que eles mandam, principalmente nesse produto que acaba, né, podendo ter uma maior deteriorização ali da qualidade, né? Chegar um pouco mais estragado a manga, nesse sentido. Então, é sempre importante, né, alguns produtos ter esse parceiro local, né, essa filial ali, seja para prospecção e até a gestão, dependendo do tipo de produto. Claro que alguns mercados isso não é necessário, né, essa gestão muito a fundo. Uma filial internacional de produção, muito no sentido de estar diminuindo, né, junto dessa montagem local, mas uma filial internacional de produção e distribuição, né, a logística ali, onde que você tem toda a coordenação, né, de estar mandando o seu produto, ganhando na diminuição da carga tributária, né, acabando de montar ele ali no país de destino, e você mesmo tem a produção e escoamento logístico ali do seu produto. Normalmente isso são grandes empresas, né, gente? Obviamente não é para todo nicho, para todo mundo, mas, por exemplo, o Vale, né, exportação de minério, eu sei que, por exemplo, né, eles têm não a produção, mas a gestão de receber esse minério e escoar logisticamente em diversos países que eles atuam, por exemplo. Né? Eles não deixam isso tão solto de simplesmente embarcar e mandar, né, para o cliente final. Eles recebem isso no porto, tem toda a parte logística bem arranjadinha para estar entregando, né, para cada cliente internacional, cliente local que eles têm, né, e em cada país de destino. A parte de licitações internacionais, né, aí acaba atendendo vendas para o governo, né, vendas internacionais para o governo. Por exemplo, eu participei, né, somente como
a empresa exportadora, não foi eu que entrei com a licitação, mas eu participei de uma exportação de feijão para o governo de El Salvador. A empresa que ganhou, né, era uma empresa dos Estados Unidos, mas a operação, a compra do feijão foi toda aqui no Brasil, né? A gente tem maior produção e estava muito mais próximo para mandar a carga para El Salvador. Eu trabalhei somente como a empresa exportadora nesse processo, mas foi uma licitação internacional, foi uma venda para o governo de El Salvador, por exemplo, né? Aí, uh, claro que assim, né? A gente tem que entender também qual que é a confiança, né? Eu falo muito no assim, né? Para qual país que eu vou mandar? Qual que é o risco o país de estar recebendo esse dinheiro também, né? Isso é muito importante. A gente vai até falar em compliance hoje, mas assim isso é um risco que deve ser analisado, né? A gente sabe como são as licitações no Brasil e em alguns países também ocorrem alguns erros ali, né, e atrasos no pagamento. Então, isso é assim, né, tem que ficar bem de olho aberto para não ter nenhum problema em relação a isso. Vendas com compensação. São essas vendas, né, às vezes, assim, né, é tratado como um negócio internacional. A gente coloca aqui só para mensurar também, né, e identificar que existe, que são às vezes aquelas pessoas que moram em outros países, eu conhece o fulano de tal que mora em outro país, acaba fazendo uma travessa, né, atravessa ali alguma venda, conecta um fornecedor e um potencial importador lá fora, né, e faz atravessa alguma venda, né, pontual e acaba recebendo uma compensação por isso. Não é nada formal assim, mas ela está aqui para ser, né, considerada, porque acontece também. Às vezes a gente começa, né, a trabalhar e cria um network lá fora, às vezes conecta potenciais negócios que acontecem e a gente acaba ganhando uma comissão em cima disso. E normalmente sem trabalhar né, na negociação, na gestão do processo, na logística, em nada. Somente, né, fazendo essa atravessar, né, e conectar as duas partes. O próximo, um agente de compras e agente de vendas. Seria aquele vendedor internacional. Não como uma trading, né, que às vezes compra para revender, né, que é um dos principais pontos ali de uma trading company no sentido de exportação, né, já entrando nele, né, a trading company acaba sendo uma empresa que tem muito network lá fora, muito braço de, né, oportunidades de vendas, acaba tendo fornecedores já pré-estabelecidos aqui no Brasil, né, onde que ele recebeu uma demanda, ele contacta aquele fornecedor, né, já tem toda a cadeia, né, do processo, tudo bem desenhado, tudo pronto, né, o produto definido, e ele acaba comprando e revendendo para a empresa lá fora, atravessando a venda, né? Ele enxerga que é vantajoso que ele compre e revenda direto, né, sem passar a venda da empresa para o cliente final lá fora. Às vezes, as trades também não querem abrir quem que é o cliente, então eles preferem comprar para ganhar na margem de revenda internacional, né? É um modelo, né, mas assim, hoje em dia está até diminuindo um pouco mais. Alguns outros modelos estão crescendo no Brasil, como eu disse, né? O pessoal viu que pode ter alguma outra vantagem do que o modelo Trading Company. Mas voltando aqui, né, para o agente de compras, agente de vendas internacional, então são aqueles agentes que acabam tendo parceiros, né, fornecedores e também trabalham prospectando clientes lá fora, né? Eles conectam negócios e ganham a comissão, né, fazendo essas exportações junto aos fornecedores no Brasil e conectando, né, importadores lá no país de destino. Uma venda para o consumidor final seria aquela que, sei lá, entrou no seu site, entrou no seu perfil do Instagram
e pediu para você estar mandando, né, fazendo uma venda para o consumidor final. E normalmente a gente faz essa exportação via courier ou correios, porque é normalmente é um produto pequeno, é uma pequena quantidade, né, só para uso, né, do cliente final ali mesmo. Ele é uma exportação de fato, né, mas não traz volume de venda, né? O ideal é que a gente trabalhe em atacado para o mercado internacional, mas ele está aqui também para compor, né, modelos de negócios. Essa venda courier e correios, eu acho que é legal falar isso com vocês. O que acontece? Quando a gente contrata esses agentes logísticos de courier e correios, por exemplo, né, vamos supor, eu sou um pequeno produtor de biquíni aqui no Brasil, né? Eu não tenho minha empresa cadastrada no Siscomex no radar. Utilizando esses modelos de courier ou correios, você não precisa ter de fato. Eles utilizam o próprio sistema, né, o cadastro ali dos correios. Você passa como se fosse ou Correios, ou a DHL, ou a UPS fazendo essa exportação para o cliente final lá na documentação e liberação dessa carga. É um modelo um pouquinho diferente de negócios, né? Normalmente ele funciona para pequenos negócios e para abrir, né, mandar amostra, abrir mercado. Depois, o ideal é que você cadastre a sua empresa no Siscomex, tenha o seu despachante, para dar tração, né, para grandes volumes mesmo de exportação. Passando agora, né, distribuidores e importadores são aqueles importadores internacionais, né, que compram para distribuir no mercado interno. Importadores internacionais compram para distribuir no mercado. Normalmente, como se diz, é um dos principais pontos que a gente procura para trabalhar, né, como se diz, a exportação de algum produto, né? Então, a gente sempre tenta pegar grandes importadores e distribuidores que já têm presença no mercado que a gente quer. Eles vão estar comprando, normalmente revendendo para alguma loja, né, ou algum atravessador menor que vai estar vendendo para a loja e pulverizando a venda. Normalmente é aí que está, né, os grandes volumes de exportação. Né, a gente tem sempre que focar em grandes importadores e distribuidores, né? Assim, na grande maioria de produto é aqui que está, né, a chave do negócio. Operações por meio de zonas francas são zonas onde normalmente tem benefícios fiscais, por exemplo, né, em relação à entrada de insumos para aquela região produtora. Exemplo, no Brasil a gente tem no norte um regime fiscal que chama SUFRAMA. Se eles compram insumos de outros estados, lá entra com essa isenção de ICMS, por exemplo. Uma isenção ou redução, depende do produto, depende de vários fatores aqui. Mas entra com uma grande redução no ICMS, chegando até a zero. E ICMS na grande maioria é 18%, é um valor muito alto. Então, eles teriam acesso a um produto mais barato depois de pronto. Eles conseguiriam fabricar, né, ter um produto mais barato. Então, algumas empresas entram, traz a sua fábrica para essas, né, essas zonas francas, igual, por exemplo, em Portugal tem uma zona franca, né? Alguns países têm esses pequenos centros também que existem essas isenções. Então, por exemplo, leva a empresa para esse local e de lá, né, vende para o mercado interno ou faz até mesmo exportações. Aqui nas nossas zonas francas, né, no Brasil, a grande maioria, né, e grandes empresas que a gente tem são montadoras de carro e eletrodomésticos. O pessoal se instala, né, tem uma grande isenção, compra mais barato,
vende para o mercado interno e vende para o Mercosul, né, por exemplo. Então, acaba sendo, né, um modelo onde você consegue, né, ter uma diminuição ali da sua carga tributária para manipulação, né, para fabricação do seu produto. Trading Company eu já comentei, né? Tá tudo ok, gente? Tem alguma dúvida? Algum modelo ficou alguma coisa? Tranquilo. Passando aqui, né? O broker. O broker é aquele representante de vendas internacionais. Normalmente ele acaba se conectando, né? Funciona muito para commodity. O pessoal conhece produtores, né? Conhece aquelas cooperativas, tem facilidade de compra desse produto, né? Entende do mercado internacional e tem normalmente um network muito forte lá fora. Acaba ligando pontas também, mas ganhando uma comissão, né? E às vezes trabalhando até exclusivo para alguns nichos e empresas, né? Dentro do segmento, dentro do mercado. É um formato também, né? Mas tem que ter as pontas bem amarradas para o pessoal também não passar, às vezes, para trás, no sentido de fechar uma venda e não querer te passar a sua comissão, né? Né? E a gente sabe, o mercado é cruel, tem que tomar cuidado. Mas é um modelo, né, bem trabalhado, bem difundido aí no Brasil, e funciona muito bem, né, se você tem um bom network lá fora. Export Management Company são empresas de gerenciamento de exportação. Por exemplo, eu trabalho, né, o gerenciamento para algumas empresas aqui no Brasil. Eu faço, né, eu tomo conta, né, dessa negociação, né, dentro de alguns clientes que a gente já tem aberto para o mercado internacional. Hoje estou bem mais tranquilo, mas seria uma forma, né, de tá dando, né, até que eu conversei com vocês, aquela continuidade, depois que você vendeu o projeto, a pesquisa de mercado, vocês pegarem essa gestão e negociação da empresa, né, fazendo essa parte comercial internacional. E por último, o Market Subsidiaries, sei lá se fala assim, gente, não riem do meu inglês, não sei se está certa essa pronúncia aqui. Seria empresa acionista da empresa no mercado internacional. Que acontece? Às vezes a empresa pega e compra, não na totalidade uma empresa lá fora, mas, né, vira uma acionista, às vezes compra 50%, 60% da empresa, então ela detém uma empresa no mercado internacional e acaba utilizando toda a infraestrutura, né, para estar trabalhando a sua exportação, a internacionalização da sua marca e por aí vai. Esses, né, são os principais. Eu não enxergo nenhum outro modelo, né, assim, de negócio. Pode no futuro estar, né, surgindo aí tudo, mas os principais modelos que a gente tem são esses aqui, né? Vocês já conheciam, já tinham essa mente aberta, né, para estar trabalhando nesse formato, ou vocês enxergavam mesmo uma exportação direta? Como é que isso estava difundido aí para vocês? Alguém, por favor. João, a gente tinha pensado mais na exportação direta mesmo, mas na real eu acho que era por conta de falta de informação, né? Assim, é muito métodos de negociação, então acho que isso é bem interessante, até para a gente conseguir conhecer, né? Para conseguir falar com o cliente também. Como eu disse, né, alguns nichos, alguns segmentos acaba sendo mais interessante, né? Por exemplo, uma joint venture, uma fusão ali entre as empresas, né? Porque você ganha muita velocidade no processo, né? Imagina você criar uma equipe comercial para atender as principais farmácias no Brasil inteiro. Isso levaria tempo e um investimento muito alto, né? Eles preferem reduzir a margem que vai ganhar, mas ter uma operação começar a rodar muito mais rápido também, né? Ou alguma coisa ali que poderia levar anos, né, para abrir vendas, né, nas farmácias, por exemplo, eles vão ganhar de imediato, né? Então, assim,
alguns nichos, alguns segmentos, isso funciona muito bem. Outros vai acabar sendo uma exportação direta mesmo, ou trabalhando representantes, né, buscando importadores, distribuidores, né, depende de cada mercado, né, às vezes cada país que a gente vai trabalhar também tende a ser um pouco mais direcionado nesse sentido. Mas é uma visão que eu deixo assim bem, né, entendam isso, não deixem, né, somente que uma exportação direta faça parte de uma internacionalização de empresas. Tem muito mais, né, coisas além, né, a ser trabalhado. E, assim, a gente vê muita startup, muita coisa de tecnologia nascendo no Brasil atualmente, então, muita questão de transferência de tecnologia, né, de joint venture, funciona muito bem nesse sentido, né? Acaba que, por exemplo, né, vamos supor, eu tenho uma empresa, a gente vai entrar nesse tema agora, mas só para dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de software e eu vendo a minha licença para alguém lá fora. Talvez faria muito mais sentido eu juntar com alguma empresa de software local para começar a comercializar e trabalhar talvez muito mais agressivo, né? Então, assim, alguns segmentos isso vai estar muito mais forte, outros, né, vai ser uma exportação direta mesmo. Mas vamos lá, gente. Vamos conversar sobre exportação de serviço. Não somente, né, de produto, não somente produto, né, é possível exportar. Você pode estar exportando algum serviço também. E isso vem, assim, crescendo muito no Brasil, principalmente com consultorias, né? A gente vai passar aqui nesses serviços transfronteiriços, mas vem crescendo muito com consultoria e assinatura, né, de cursos, né, Netflix, por exemplo, né, vários sentidos assim de assinatura que a gente consegue estar trabalhando. Então, assim, exportação de serviço ocorre quando o pagamento é feito fora do território nacional. Diferente da transação internacional de mercadorias, não existe a necessidade de que ocorra uma movimentação entre fronteiras de pessoas ou de equipamentos para esse tipo de exportação seja caracterizada. E são 4 formatos, né, na exportação de serviço, mas o que, assim, diretamente está ligado mais aqui para a gente seria nesse sentido, né, de modalidade transfronteiriça, que é a atividade consumida no estrangeiro sem que o prestador de serviço saia do Brasil. O resultado final do trabalho é, assim, enviado por e-mail, pelo correio ou disponibilizado na internet. Exemplos que se encaixam nesse formato: assinatura ou aquisição de licença ou software, qualquer tipo de projeto, seja comercial, arquitetônico, enviado para outro país, por exemplo, treinamentos e consultorias realizados por videoconferência ou seminários, né? Isso aqui é muito comum, por exemplo, né? Voltando para aquele sentido que para a empresa, para a internacionalização da empresa do laboratório americano, eu estou fazendo uma consultoria internacional, né? Eu estou fazendo a venda de um serviço de uma consultoria internacional. Ela não tem exportação de produto nem nada, apesar de eu estar trazendo a empresa para o Brasil, ela é uma consultoria de internacionalização de empresas, né? Ela se encaixaria aqui, por exemplo. E, por último, a questão de call center. Às vezes, algumas empresas acabam contratando o call center de outros países. Isso é muito forte assim, na parte de software, onde o pessoal contrata muito indiano, por exemplo, né? Aqueles grandes call centers, grandes, né, equipe ali de call center e marketing, tem muita coisa na Índia. O pessoal de software faz muito essa contratação, né, desse tipo de pessoal. Às vezes, assim, também, né, no sentido de que você pode contratar uma equipe para desenvolver um software, um aplicativo lá na Índia, por exemplo.
né? Esse seria, como se diz, o desenvolvimento de um produto, mas ele não é um produto, ele vai ser um serviço, né, que você está contratando o serviço no mercado internacional. Isso, né, poderia ser feito aqui pela gente também, né, vice-versa. Então, assim, dentro do nosso mundo, né, vamos falar, a gente estaria dentro aqui desses serviços transfronteiriços, né, principalmente dentro de softwares, assinaturas e treinamentos e consultorias, que é o grande, né, mercado que a gente normalmente trabalha no internacional. Mas, além disso, tem a questão de consumidores estrangeiros no país. O que seria isso, por exemplo? Esse tipo de serviço é oferecido para pessoas que não estão em seu país de origem, chamada de não residentes. Essa definição varia conforme a legislação de cada território e normalmente inclui-se nessa categoria agências de viagem e seguradoras de saúde que atendem estrangeiros, né? Como está bem escrito aqui, né? Agências de viagem e seguradoras que vendem o seu serviço para o estrangeiro que não estão no seu país de origem ali, né? Vamos supor algum estrangeiro que veio para o Brasil e você está vendendo o seu serviço, né? Seja de viagem, seja um plano de saúde, algum aluguel de carro, né? Alguma coisa nesse sentido, o seu serviço, né? Para esse estrangeiro que está aqui no Brasil, né? E vice-versa, estando lá fora também. A presença comercial em outro país. Essa modalidade ocorre quando uma empresa local realiza uma atividade em outro país a partir de uma unidade lá estabelecida. Existe, nesse caso, uma entidade jurídica formada que atende às leis do país em que está inserida. Então, assim, você constitui uma empresa lá fora, mas presta serviço no mercado internacional. É um formato, né, de uma exportação de serviço também. É um modelo um pouco diferente de estar trabalhando com a sua empresa somente inserida aqui no Brasil. E, por último, um movimento temporário de pessoas. Como o nome indica, nesse formato, o prestador de serviço precisa se deslocar até o outro país para desenvolver o trabalho. O movimento temporário de pessoas ocorre normalmente em treinamentos, consultorias ou elaboração de projetos que exijam a presença física de quem realiza a atividade, né? Então, bem simples aqui, como o nome diz. Por exemplo, eu precisaria ir lá para fora, para os Estados Unidos, para entender como que essa empresa americana está com a equipe comercial de vendas delas e até mesmo fazer um treinamento, fazer uma consultoria em loco ali para o pessoal. Então, por mais que não existe essa, como se diz, essa venda, nessa comercialização de algum produto, mas você está indo para o outro país para fazer essa consultoria, esse trabalho em loco, né? É um modelo também de exportação de serviço. O nosso mundo, né, está aqui e dentro, né, dos serviços transfronteiriços. Aqui é só modelos que existem também, é só mais a título informativo. A exportação de serviço, portanto, abrange 4 possibilidades. Ela pode ser transfronteiriça, destinada a estrangeiros no país sede da empresa, realizada a partir de uma unidade comercial localizada em outro país, ou ainda compreendida pela movimentação temporária de colaboradores, né? Esse serviço está basicamente nesses 4 modelos aqui de negócios. Todos os formatos caracterizam pela intangibilidade da atividade e pelo pagamento ser realizado fora do território nacional. A gente entende que eu estou vendendo uma assinatura, eu estou vendendo uma consultoria, tudo isso, todo o pagamento está vindo de fora para algum player, alguém que está realizando isso aqui no Brasil. Essa seria a ideia de exportação de serviço e muito importante a gente entender isso aqui,
na exportação de serviço não há incidência, né, não incidência e isenção de impostos. No Brasil, quando a gente presta algum serviço, existe o ISSS, que é Imposto sobre Serviço. Não é um valor fixo. Cada estado, cada cidade possui a sua taxa, por exemplo. Aqui, para mim, em Belo Horizonte, eu pago 5%, né? Tem cidades aqui ao redor, onde, por exemplo, eu já tive em escritório, aí também é 5%, legal, obrigado, Mariana, que era 4%, né? Então, isso muda por cidade, às vezes eles diminuem, a prefeitura prefere diminuir um pouquinho para trazer mais empresas, né? Então, isso acaba variando localmente por cidade no Brasil, mas para exportação não há incidência, então a gente não paga imposto de exportação. E PIS e COFINS, que teria, né, englobado aqui no Brasil, a gente tem essa isenção em exportação de serviços, a gente não paga nada. Até um ano, talvez um ano e pouco atrás, existia um sistema que era o Siscoserv, que era como se fosse o Siscomex, tinha o Siscoserv, que era dedicado para serviços, exportação de serviços, né, direcionado para o mercado internacional. Ele foi descontinuado, ele era exigido, mas passou a não ser mais necessário, o sistema até saiu do ar. Hoje em dia não se tem muito controle de como isso está sendo feito. Normalmente, né, são através das operações de câmbio, onde que eles estão, né, entendendo que está havendo recebimento de valor do exterior, né? Antigamente existia esse sistema, hoje em dia não existe mais nada. Mas, né, só a título de informativo mesmo, isso aí era bem vistoriado, hoje em dia caiu por desuso, e muita gente acabava não preenchendo e não havia muito controle do governo também, né? Eu acho que até por causa disso foi descontinuado. Alguma dúvida na exportação de serviço, né? Já tinham pensado também, né, não somente vender produtos, mas vender serviço, vender consultoria para fora, né, planos de assinatura, curso também nesse sentido, né? Isso, algum momento já pensaram nessa questão? Não, Legal, mas eu achei muito interessante, João. né? Igual, por Sim. exemplo, né, eu tenho o meu curso, que eu tenho clientes lá fora que compraram o meu curso, né? Principalmente por ser exportação, né? Gente que mora em outros países, que enxerga a oportunidade, né? Quer trazer produto do Brasil. São, né, uma exportação de serviço que eu fiz também, né? Por exemplo, e hoje em dia, com essa internet, né? Tudo muito conectado, muito fácil, né? Acesso, a gente acaba tendo muita oportunidade também no serviço em consultoria nesse sentido. Pode falar, Mariana. Como normalmente é feito o pagamento, João, nesses casos? Em que moeda que eles compraram o seu curso, por exemplo? É em real mesmo? Então, na plataforma que está, ele não havia essa conversão para a moeda do país de destino, né? Vamos falar nesse sentido. Esse curso foi vendido através da plataforma, foi vendido através do cartão de crédito dele e o gateway de pagamento aqui no Brasil. Esse é um modelo, certo? Né? Então, assim, não houve essa conversão da moeda e ele comprou pela internet, pelo gateway de pagamento que caía para mim aqui no Brasil, né? Mas a origem do dinheiro veio lá de fora. Ok. Consultoria, por exemplo, para eu receber de uma empresa que está me pagando o serviço lá fora, eu faço o fechamento de um câmbio. Eu faço uma invoice. Uma invoice não é somente de produto, a invoice é de serviço também, onde que eu identifico lá o valor que eu tenho que receber. Aí sim, nessa invoice, a gente coloca na moeda do país de destino que está me pagando. No caso lá, o pessoal me pagando em dólar, por exemplo. Entendeu?
aí eu entro com um processo junto ao banco ou alguma corretora de valores, né? Não necessariamente você precisa fazer o fechamento do seu câmbio ali com o banco. Normalmente, corretora é até melhor por possuir melhores taxas fixas ali que o banco compra. Normalmente, a conversão deles é até um pouquinho melhor do que banco. Eu estou até vendendo o peixe aqui da turma. E, normalmente, você tem acesso mais fácil com um agente, com um consultor que vai te atender. Qualquer problema que você está, você liga, você tem o WhatsApp da pessoa, né? Você tem um acesso mais fácil. No banco, a gente vai falar sobre, acho, processo de câmbio, né? Tem aula sobre isso, mas assim, no banco existe uma mesa de operações que às vezes você ligou uma vez, você conversou com uma pessoa, você ligou de novo, já caiu para outra pessoa, então fica aquela informação meio desencontrada, sabe? Normalmente com corretoras assim a gente tem um trabalho um pouco mais fluido e tem melhores taxas também, entendeu? Mas Uhum. É bem bem interessante. sim, mas bem nesse sentido, depende do modelo, né? Se for uma consultoria, normalmente vai ser um recebimento ali por processo de câmbio que você fecha apresentando uma invoice na moeda do país de destino. E só precisa do invoice e nota fiscal, né? A invoice é a nota fiscal para o mercado internacional, né? Uhum. Porque assim, se eu fosse exportar um produto, obviamente eu preciso da nota fiscal da empresa aqui no Brasil. Sim, Só que na exportação de serviço, a gente não tem esse registro dentro do sistema. Antigamente tinha o Siscoserv, hoje em dia não tem mais, ele caiu em desuso. Quando a gente faz uma exportação, a gente apresenta a invoice, o packing list e a nota fiscal. A gente vai falar disso nas próximas aulas, mas a gente apresenta esses documentos para comprovar quem que é o fabricante, a origem da mercadoria. Na exportação de serviço, isso não é necessário. Ele acaba sendo direto a invoice, que é o documento que você precisa apresentar para poder fechar o câmbio. e DI e DUI também não precisa, né? Não precisa. Porque Uhum. a DI é a de importação, né? A DUI é a Declaração Única de Exportação. Ela não é Uhum. necessária porque um serviço, a gente não passa ele pelo Siscomex. Essa Entendi. DUI seria exclusivo de mercadoria, entendeu? Sim, Eu entendi. acho que futuramente eles podem tentar atrelar alguma coisa para maior controle dessas exportações de serviço, que hoje em dia não tem muito assim, né? Eu acho que futuramente pode voltar alguma coisa, mas atualmente não tem nada, né? Você prestou uma consultoria, você vendeu um treinamento, você apresenta a sua invoice, que seria a sua nota fiscal para o mercado internacional, para poder fechar câmbio e pronto. Então, o processo é mais simples, né, nesse sentido. E a invoice é igualzinha de produto, né? Igualzinha, né? Você vai colocar lá um curso, um treinamento, né? Pode descrever um pouco e tudo, mas é a mesma coisa, é o mesmo modelo. Beleza, João. Não, como se diz, não muda layout, não muda nada. É praticamente a mesma coisa e até menos incompleta do que uma de produto, né? De produto teria que ter Incoterm, né? Qual que foi NCM, nesse sentido todo, né? Uhum. Entendi. Mais alguém É tem porque eu pensei que para fazer invoice só precisava de Incoterm, NCM, tudo isso, mas não precisa. No caso de. de serviço, não? Beleza. Entendi, Porque João. Obrigada. não se adequa a uma, como se diz, a uma exportação de serviço, né? O serviço ele é tratado de outra forma de mercadorias, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu vou ver se eu acho alguma invoice minha aqui depois que eu posso mostrar de serviço, algumas mais antigas. Aí eu mostro para vocês, mas é a mesma coisa, não muda nada, né? É só um descritivo ali do que você fez, porque
esse documento, essa invoice é só para fechar o câmbio, entendeu? O banco não analisaria a sua invoice igual uma receita, né, uma aduana analisa uma invoice de produto, entendeu? Ela é bem mais simples. Mas vamos lá, gente. Hoje está bem teórico. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Seja de modelos de negócios ou exportação de serviço, qualquer coisa pode se pronunciar. Levantem sua mãozinha. Entenderam tudo? Acho que por enquanto tá tranquilo, João. Tá, não, legal. Vamos passar tudo certo. Legal. Vamos passar para o final aqui, né? Hoje eu até acho que talvez um pouquinho mais rápido a nossa aula para não ficar muito complexo, né? Muita teoria hoje e cansativo. Mas passando, né, de tudo que a gente falou, seja dentro de um modelo diferente de negócio internacional ou uma exportação de serviço, né, alguns pontos principais que a gente tem que entender, né, para uma análise estratégica de riscos do negócio, né? Seja exportar um serviço, um produto, ou, né, trabalhar um pouco mais a fundo, né, uma parceria, uma joint venture, um contrato de representação internacional, é importante, né, que você entenda quem que é a pessoa que está lá do outro lado, né? Às vezes, assim, a gente ouve alguns casos até um pouco complexo, né, no sentido de que, exportei para o pessoal lá não sei aonde, no Oriente Médio, e o pessoal, assim, né, grandes empresas, grandes negócios, né, o pessoal exportava e no final descobria que lá na ponta tinha trabalho infantil, tinha trabalhos escravos, né, então, assim, às vezes entender isso também, né, em alguns países, qual que é o risco daquele país, né, de estar fazendo um negócio nesse sentido. Isso é importante também, mas não se aplica, né, a tudo que a gente faz, mas acontece, né, então é bom entender isso, né, então, assim, um compliance básico, né, quem que é esse cliente? Esse cliente tem um site, né, esse cliente já está no mercado, ele tem um perfil aberto em rede social, você vê que ele está sempre atualizando ali, né, ele tem uma presença ativa nas redes, em tudo que ele faz, que ele fala, não se contradiz com enviar uma tabela de preço uma vez, depois você pediu e já mandou outro, né? Entender o quão idôneo, né, é aquele seu cliente, né, o potencial parceiro, né, seja no modelo que você for seguir. E isso, né, através da internet hoje é muito mais fácil. Você pega o telefone, liga para ele, liga depois pedindo alguém para estar ligando, entendendo, vendo se as informações não se contradizem. Isso, né, a gente passa até com uma visão, às vezes, muito mais forte de quando vai estar importando, né? Deixa eu ver quão confiante é o meu fornecedor lá fora. Mas isso a gente pode trabalhar da mesma forma, né? Entendendo quão confiante é o meu potencial cliente lá fora, né? E o quanto que ele está disposto, né, em entrar comigo nesse negócio, se ele vai fazer uma compra esporádica, ou se ele tem um potencial mesmo de virar ali, né, até entrando aqui como um cliente parceiro de negócio em geral, né, o quanto que ele tem de potencial mesmo, né, que ele está disposto a investir, que ele vai trabalhar da forma correta o seu produto lá fora, né, e seria uma análise, né, básica, assim, um compliance básico para entender isso, né, é importante, né, não somente fazer venda, né, isso acaba, se não bem gerido, pode ter algum problema futuro, né, mas a gente, né, conhece muito bem como é o mercado, normalmente a gente está bem, né, precavido em tudo isso nesse sentido, mas, de fato, ele é importante, tem que estar, né, bem atento aí para qualquer negócio internacional. Obviamente, né, um contrato específico, né, dentro de cada modelo de negócio, seja uma venda direta, seja uma joint venture, seja uma transferência de tecnologia,
ter um contrato muito bem desenhado, muito bem feito, para se precaver, né, para não ter nenhum problema futuro. Isso, como se diz, é um ponto que falha muito no Brasil. Normalmente as empresas não têm isso, né? Isso é um ponto que a gente tem que amarrar muito bem, como é que vai ser feita essas compras, né? O que, até onde que o meu parceiro, meu importador lá fora vai estar atuando, né? Nesse sentido, isso, né? Assim, obviamente tem que estar muito bem amarrado entre as partes no mercado internacional. Potencial cliente parceiro, né? Então, assim, entender o quanto que né, aquele potencial cliente mesmo vai estar disposto a investir, disposto a trabalhar a sua marca, colocar a equipe de vendas dele direcionada para trabalhar, né, no mercado interno lá dentro, o quanto que ele vai trabalhar de marketing, né, bem amarrado ali num contrato para trabalhar o seu produto, ele vai poder, né, ganhar uma exclusividade dentro do país que ele está trabalhando, se ele atingir esse potencial de mercado lá fora, né? Tudo isso, assim, vai ser desenhado dentro do nicho e muito dentro do país que você vai trabalhar, né? Às vezes, por exemplo, dar exclusividade para Estados Unidos é muito complexo, né? A gente sabe que é um país gigantesco, maior que o Brasil, né? População e tamanho maior que o Brasil. Então, normalmente, assim, é difícil uma empresa que atenda de costa leste a costa oeste, né? Entrando por todos os estados. Então, às vezes você não vai dar uma exclusividade e isso talvez num país, sei lá, como o Uruguai, né, um país muito pequenininho, uma população bem reduzida, seria mais interessante, né, trabalhar um único, né, cliente ali no mercado internacional ali, né, no Uruguai, por exemplo, que tem essa exclusividade, porque ele vai dar mais garra, né, vai querer trabalhar de uma forma mais assim, né, pungente, o mercado vai dar mais sangue mesmo, né? Isso depende do país, depende, né, do segmento também, mas é uma análise que a gente tem que fazer, é uma visão que às vezes o pessoal não se atenta, mas ela é importante quando você vai fazer contratos e trabalhar, né, metas e mínimos de compra para que ele possa estar trabalhando o seu produto naquela região ou com uma exclusividade no país. Isso tem que ser bem entendido. A questão de envio de amostras, eu coloquei aqui porque eu vejo que algumas empresas ficam muito preocupadas no sentido de estar investindo em amostras. Acaba sendo, de fato, um custo para a empresa, claro que depende do produto, né? Tem produto que é muito barato, mas acaba sendo um investimento, porque às vezes a empresa que quer receber isso lá fora não está disposta a pagar, mas você enxerga que é uma parceria de muito sucesso. Então, às vezes, a empresa aqui no Brasil custeia estar enviando, né, pagando o produto, o frete internacional, para potenciais clientes lá fora. Só que, obviamente, assim, se aparecer 10, 20, 30, acaba não sendo um custo muito barato. Então, fazer esse filtro, né, de quem você vai estar trabalhando, né, e enviando amostras gratuitas ou não, né, e principalmente custeando esse envio, esse frete internacional. Isso é muito importante, né? Às vezes entender e explicar isso para a empresa que vocês vão estar atendendo, isso assim, isso é bem interessante. E queria passar uma ideia para vocês de como filtrar e como trabalhar essas amostras normalmente. O que eu sugiro para o pessoal? Às vezes a empresa, a fábrica, ele custeia o produto. Ok, eu te mando de graça até 3 unidades, por exemplo. Só que você arca com o frete internacional para receber de mim. Então, você acaba filtrando empresas que só queriam pegar o seu produto de graça, né, nesse sentido, que não estão dispostas também a investir no projeto, né, na importação do seu produto,
você acaba filtrando, né, e selecionando quem é sério no mercado, quem de fato tem mais propensão a receber a sua amostra e desenvolver o mercado para você. É uma ideia, né, uma sugestão como filtrar empresas, né, que vão começar a pedir a amostra nesse sentido. Ou cria também, né, políticas, por exemplo, se você comprar X de mim, eu te concedo amostras de outras linhas fora do pedido que você já me passou aqui, né? Vários formatos você consegue estar trabalhando, né, dentro de cada produto, cada mercado. Então, assim, não existe uma regra engessada, mas entendam, né, que envio de amostras, né, também tem um custo alto, principalmente, né, se trabalhando com o mercado internacional. Aqui no caso, né, se tratando específico de produtos. E, por último, a questão de participação de feiras internacionais, né? É, sim, um custo muito alto, né? Tá pagando para participar de uma feira, mandando o seu produto, né? Construindo um stand e tudo isso. Então, assim, entenda muito, né, o quanto isso vai trazer de investimento para a empresa trabalhar aquela promoção comercial ali na feira internacional. Obviamente, é o local, né, de maior exposição do produto, de conhecimento de potenciais clientes, né? Você está ali direto com quem tem grande chance de comprar o seu produto, mas também acaba se tornando um custo muito alto. E, assim, às vezes a gente vê o pessoal muito vislumbrado em participar de feira, acaba não entendendo e não pesquisando específico ali da sua feira, por exemplo, né? Vamos supor que seja uma feira no sentido de cosméticos, né? Coloca lá como título uma feira farmacêutica. Mas aí quando você vai ver quem está participando e quem você gostaria de estar conhecendo, não é aquele público que vai estar expondo ou participando da feira. Seja no sentido de cosméticos, mas são empresas mais voltadas para embalagem, por exemplo. Talvez não é o seu público ideal e não é a feira que você deva participar. Então, entenda, né, faça essa análise ali de risco de participar de uma feira, entendendo a fundo quem são os expositores, quem são os visitantes, né, nesse sentido, para não jogar nenhum investimento fora, né, principalmente de investimentos em feiras internacionais, pagando em outras moedas fortes, né, a gente sabe como é que está essa conversão hoje em dia, acaba sendo um custo muito elevado. Gente, hoje um pouquinho mais rápido, é isso, né? Dentro aqui dessa análise estratégica de risco, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Né? Gostaria de comentar alguma ideia? Ficou claro para vocês? Tudo certo. Tudo certo? Coisa boa. Gente, hoje bem teórico, né? Acho que é muito informativo, assim, a aula e tudo. Até preferi fazer um pouquinho mais rápido mesmo, para não ficar chato, né? Desgastante. Liberar vocês mais cedo para assistir a novela hoje. Mas espero que tenham gostado, né? Fica bem, assim, de cabeça aberta, né? Principalmente vocês vindo agora com uma visão nova e diferente do mercado que vem trabalhando essa parte de internacionalização de empresas, muito preso a essa exportação direta, né? O mercado muito, muito, muito engessado. Eu preciso vender meu produto, eu preciso vender meu produto. Calma, né? Tem outras formas que talvez sejam mais interessantes, mais lucrativas. Você entra muito mais rápido, você entra muito mais fortalecido no mercado internacional nesse sentido, né? Eu vi lá até hoje vocês fizeram um post de açaí. Às vezes, um formato que pode ser trabalhado, né, não sendo aquela venda direta para o importador distribuidor, mas vendendo, né, igual no passado a gente já até tentou, vender o pó de açaí
para o Irã, que era para uma empresa que fazia suplementos e vitaminas alimentares. Né? Às vezes você está, né, procurando um cliente, mas também, dependendo do país, tem outros potenciais clientes para trabalhar, né? Outro formato, não sendo essa exportação direta do seu produto ali para o cliente final. Você pode estar trabalhando outras indústrias que podem utilizar o seu, né, o seu insumo açaí, no caso, né? Por isso que eu falo, é muito produto, é muito caso a caso. Cada projeto é um novo projeto, é uma nova ideia, uma nova, né, análise de mercado que você tem que fazer. Mas entendam essas várias opções de modelos de negócios internacionais. Fechou, turma? Boa. Mais um. Gostaram da aula? Manda aqui para mim, por favor. Vou fazer mais uma. Ó. A gente vê até o pessoal arrumando o cabelo. Obrigado, gente. É isso aí. Boa noite. Semana que vem. Até mais para a próxima aula. E, Ana, depois vou te falar aquele negócio da pesquisa que eu te falei. Eu te passo lá. Acabou que eu não consegui olhar, mas eu preciso fazer isso ainda. Tá bom, obrigada, João. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.